Fala pessoal, meu nome é Fábio Kiel, eu sou um estudioso da raça American Pit Bull Terrier e das raças de trabalho em geral, e estou aqui hoje para compartilhar com vocês imagens que eu fiz em viagens em 2017 e 2018 para a Áustria e para a Itália, onde eu pude coletar imagens de mosaicos, esculturas e pinturas que retratam os cães de trabalho do começo da era cristã na civilização ocidental. A Itália a gente sabe que é provavelmente um dos maiores acervos que retratam o cotidiano da civilização, e a gente pode ver que o ser humano e o cão tiveram essa relação muito estreita, principalmente os cães de trabalho, que tinham uma obrigação muito maior do que hoje de desempenhar sua função de forma satisfatória. Eu acho que isso a gente pode usar para se basear, se inspirar, enfim, e constatar como eram a morfologia, o fenótipo desses cães de trabalho, o que eles apresentavam em termos de aspecto, de tamanho, de cabeça, musculatura, enfim, de aparência em geral. Vou começar falando para vocês sobre as gravuras, esculturas e mosaicos de cães da cidade de Pompeia. Pompeia é uma cidade, é um sítio arqueológico localizado próximo a Nápoles, na região central da Itália, e ela é provavelmente um dos maiores achados arqueológicos da humanidade, porque houve uma erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e essa erupção fez com que uma chuva de cinzas soterrasse Pompeia e conservasse, conforme ela era no seu dia a dia. Fica muito claro como era o modo de vida deles. Os cães, a gente consegue perceber que tinham uma relação muito estreita com os povos dessa época. Eles são retratados em vários momentos, na maioria das vezes em caçadas, mas também em situações onde o cão agia como guarda. Então nós vamos ver aqui a seguir as imagens que comprovam isso aí pra gente. Em frente à casa do poeta trágico. Primeiro anúncio conhecido de uma placa de cuidado com o cão. Aí, ó. Os primeiros registros de cão de guarda aí, ó. Para quem gosta de cão de guarda, ó a plaquinha aí que pode fazer aí, ó. Esse mosaico do Cave Canem, que em latim significa cuidado com o cão, ele está bem na entrada da casa do poeta trágico. E com esse mosaico a gente consegue tirar algumas conclusões. Primeiro que se tratava de um cão lupoide, um parecido aí, para fazer uma analogia atual, com um pastor alemão, um pastor belga. E ele era um cão forte, com certeza era um cão agressivo, porque tinha necessidade de ficar acorrentado, O mosaico retrata, essa postura dele de agressividade, de estar preso, enfim, e de estar principalmente logo na entrada da casa, para afugentar eventuais ladrões, e deixa claro que essa prática de usar o cão como guarda, ela já é muito antiga. Outros mosaicos que foram encontrados em Pompeia, a conclusão que a gente consegue chegar é que os principais cães que eram usados para guarda, eles eram realmente lupoides. Existem outros mosaicos, como por exemplo na casa de Orfeu, que também é um cão que está acorrentado com esse mesmo aspecto. Temos também um outro mosaico que também retrata um cão muito similar, que é na casa de Pacius Próculos. É um cachorro que também está acorrentado, tem esse aspecto com as orelhas em pé, típica dos lupoides, e também está logo numa das entradas da casa, que funcionava realmente como uma placa de cuidado com o cão, que hoje é muito comum. Os mosaicos que mostram o tipo de cão de guarda que era usado em Pompeia nessa época. Outra imagem muito importante que foi encontrada, que inclusive é mais fiel que esses mosaicos, é o de um cachorro que acabou morrendo, provavelmente sufocado, tentando fugir da camada de cinzas que estava subindo
conforme a erupção do vulcão se tornava mais forte. Todos os animais e pessoas que permaneceram em Pompeia, eles foram cobertos por uma camada de cinzas, né, do vulcão, provavelmente morreram sufocados, e essa camada acabou funcionando como um molde que se manteve, né, intacto, e acabou que os corpos que estavam dentro se decomporam, e quando foram encontrados as ruínas de Pompeia, esses moldes foram preenchidos, né, com gesso. Então a gente consegue ter uma visão muito clara de como eram esses corpos, de como eles morreram. Esse cachorro, no caso, também segue o mesmo padrão desses outros cães de guarda que tinham na época. Claro, a gente consegue ver inclusive as expressões dele agonizando, e a gente consegue concluir que o mais comum, então, pelo menos na cidade de Pompeia, não eram os molossos, sim esse tipo de cão com esse aspecto aí. Casa del Urso Ferido, em Pompeia. Um detalhe ali em cima no afresco ali. O que a gente vai analisar agora é Casa dell'Orso Ferito, que é a Casa do Urso Ferido, porque logo na entrada da casa tem um mosaico onde mostra um urso ferido com uma lança. E essa casa, apesar de não ter nenhum cão retratado, ela é emblemática para mostrar que a caça era uma atividade que exercia um grande fascínio sobre a população de Pompeia. A gente pode verificar que tem a pintura de um javali num jardim interno, né, e de um lobo. E essa pintura ela é muito importante porque ela denota também que já na época os artistas usavam esse expediente de reforçar uma característica, né, fazendo com que ela ficasse além da realidade, né. A gente pode analisar nessa imagem do lobo, segundo os arqueólogos isso não é um cão, é um lobo, né, que está sendo retratado, e a gente analisa essa parte frontal do lobo, que ela é muito mais forte de qualquer lobo que a gente já tenha visto. A gente sabe que, né, dificilmente existiria ou existe, né, um lobo com esse tórax tão avantajado. Então, já na época, os artistas usavam, né, a supervalorização de algum aspecto, tanto como cabeça ou musculatura, enfim, o peitoral, para criar um efeito de impacto. Vou falar para vocês agora de uma escultura que tem no Palácio de Hofburg, na Áustria, que é a escultura de Hércules capturando Cébero, que é um dos seus 12 trabalhos, né, na mitologia grega. Apesar de ser uma escultura que não retrata um cão real, é interessante a gente reparar que essa escultura feita por Anton Paul Wagner em 1893, ela mostra como o ser humano sempre idealizou um tipo de cão que estava além da realidade. Assim como a figura de Hércules, que é de um homem que é um semideus, né, na mitologia, que é um homem muito forte, né, a gente pode reparar que o Cérbero, que é o cão de 3 cabeças, ele é retratado de uma forma muito parecida com os cães molossos, só que com um aspecto muito mais feroz, né, com a parte tanto da musculatura quanto da ferocidade potencializada ao extremo. A gente consegue ver que o ser humano sempre buscou, através dos mitos das suas obras de artes, idealizar não só seres humanos como animais. Vamos falar agora sobre Herculano. Herculano é também um sítio arqueológico menor que Pompeia, só que também é fascinante porque ele é uma cidade litorânea e é uma cidade considerada mais próspera, mais rica do que Pompeia, né? Tem lá também algumas imagens de cães que são bastante interessantes. Herculano, um sítio bem menor que Pompeia, mas parece que é bem interessante também porque é na beira do mar. Na parte de cima da tela aí, perto desses pinheiros aí, dá pra ver o Vesúvio lá atrás, ali, ó. E desse lado aqui é o mar.
Tá bem perto do mar a cidade. Casa del Serpe. Casa aqui em Herculano, onde tem duas esculturas, né, de cães caçando cervos lá atrás. Logo na entrada dá pra ver. Uma casa muito luxuosa, cheia de mosaico, escultura. Tem essa, foi descoberto essa estátua aqui de cães caçando cervos, né? E é impressionante a aparência dos cães, que dá pra ver que eles têm uma aparência bem atlética, né? Os cães de caça. Mais uma outra aqui, ó. E o escultor, ele realçou bastante a musculatura dos cães, né? Com uma cabeça um pouco mais leve. Fica muito claro nessa escultura que o artista se preocupou muito em realçar a musculatura desses animais. São cães assim que hoje em dia eu pelo menos desconheço alguma raça que tenha uma morfologia idêntica. São cães muito fortes, mas eles têm uma cabeça mais fina, que lembra muito os lebrés, né, os greyhounds. Ou seja, existe aí já vamos dizer, uma mistura entre um corpo super forte, mas a cabeça é de um cão mais fino, né, de um galgo, enfim, de um cão lebrel. Outra coisa que é muito interessante, que aparentemente a orelha desses cães eram cortadas, provavelmente para evitar ferimentos, né, ao enfrentar outros animais que não fossem cervos. Essa escultura ela mostra muito outro aspecto da caçada, né, que era a caçada em grupo, né, que a gente pode ver que nas duas esculturas nós temos um grupo responsável por derrubar esse animal. E a gente pode perceber também que eles eram cães que não tinham uma especialidade de local de mordida. Alguns estão atacando a perna, alguns estão atacando a cabeça, né? E a gente pode observar que eles atuavam em grupo para derrubar o cervo. Pessoal, vamos falar agora sobre um cão encontrado na entrada do Castel Novo. Esse castelo foi construído em 1279 na Baía de Nápoles. E na entrada dele nós temos uma construção que foi inserida depois, chamada de Arco Triunfal. Foi iniciada a construção dela em 1452, em homenagem à conquista dos espanhóis sobre Nápoles. E nessa escultura feita em mármore é possível a gente ver um exército com seu cão de guerra. E esse cão ele tem uma aparência bem agressiva, tem as orelhas cortadas, tem uma coleira muito grossa, né, que dá a ele esse aspecto realmente bem intimidador. Ele aparenta muito já esses molossos que faziam espetáculos, enfim, participavam de guerras, de combate contra touros, enfim, esse monte de atividades, esses esportes sangrentos que tinham na Europa da Idade Média.